E aí, meu amigo, tudo bem, cara? Tranquilo? Professor Roque, professor de Biologia, para mais uma super videoaula para você saber tudo sobre essa ciência tão interessante que é a genética, beleza? Nós já tivemos várias aulas de genética aqui. Para que você entenda essa aula de hoje, é importante que você veja as aulas anteriores. E qual é a matéria da aula de hoje, professor? A aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel, beleza? Então vamos relembrar primeiro, rapidinho, a primeira lei de Mendel, para que você possa entender a segunda lei de Mendel. Só importante, se você não assistiu a aula da primeira lei de Mendel, dificilmente você vai entender esse daqui. Então, dá uma volta lá nas videoaulas, dá uma olhada na introdução à genética e primeira lei de Mendel, para que você possa saber tudo sobre a primeira lei, para você aprender a segunda lei de Mendel. É fundamental, não tem como aprender a segunda lei de Mendel sem entender a primeira, tá bom? Então vamos nessa. Qual é a primeira lei de Mendel, Lembra que Mendel, ele foi aquele cara que começou a estudar genética utilizando as ervilhas, que foi sua cobaia. Então ele fazia hibridização ervilhas, misturando as características que existiam na ervilha e verificando a quantidade de indivíduos que nasciam de acordo com aquelas características que estavam sendo analisadas, certo? Então, Mendel lembra que na primeira lei ele escolheu uma característica para ser analisada de cada vez, onde ele verificou lá que ele pegou uma ervilha amarela e uma ervilha verde puras. Quando ele fez o cruzamento de uma amarela com a verde, como você pode verificar aqui no diagrama, toda a geração F1 nasceu amarela. Foi aí que ele percebeu que existem características dominantes, que a característica verde ela não sumiu, ela estava presente na amarela, só que ela não se manifestava. Então quando ele fez a geração F2, ele pegou essas ervilhas híbridas da geração F1, certo? Vzão, Vzinho, e fez a autofecundação dela. A proporção esperada na geração F2 foi, a cada 4 ervilhas, 3 eram amarelas e uma era verde, certo? Lembra? Uma proporção clássica de 3:1 da primeira lei de Mendel, certo? Então a primeira lei de Mendel, ela fala o seguinte, que cada caráter é determinada por um par de fatores genéticos. Então Mendel descobriu que na primeira lei as características são controladas por 2 fatores. E esses fatores, eles se separam na formação dos gametas. É o que você faz aqui quando você faz o quadro de Punnett. Analisando aqui a ervilha amarela e verde, você pode verificar que o indivíduo que ele é Vzão, Vzinho, ele tem 50% de chance de passar o gene Vzão e 50% de chance de passar o gene Vzinho, certo? E é por isso que você faz o quadro de Punnett para calcular a probabilidade genotípica e fenotípica dos resultados esperados. Se você não entendeu nada que eu falei agora, volta lá na primeira lei de Mendel, que é importante que você veja. Certo? Muito bem. E qual a diferença da primeira lei para a segunda lei de Mendel? Que na segunda lei de Mendel, Mendel analisa e estuda 2 características ao mesmo tempo. E ele procura entender se uma determinada característica altera a proporção de outra característica. Então, na segunda lei de Mendel, existe uma análise simultânea de 2 características. Então, tinha várias características para Mendel estudar nas ervilhas. Tinha a forma da ervilha, que podia ser lisa e rugosa. Tinha a cor da semente, que podia ser amarela e verde. O formato da vargem. Tinha a cor da flor, que podia ser branca ou roxa. Certo? Então, Mendel, nesse primeiro experimento da segunda lei, ele analisou 2 características. A forma da ervilha e a cor da ervilha, certo? Então ele percebeu que, de acordo com a forma da ervilha, as ervilhas poderiam ser lisas ou rugosas, onde a característica lisa domina sobre a característica rugosa. Ou seja, uma ervilha lisa ela pode ter 2 genótipos, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Uma ervilha rugosa, como a recessiva, ela vai ter apenas um tipo de genótipo, que é Rzinho, Rzinho. Já no caso da cor da ervilha, que pode ser amarela ou verde, Mendel percebeu que as ervilhas amarelas dominam sobre as ervilhas verdes. Então, quais são os genótipos possíveis de uma ervilha amarela? Ela pode ser homozigota dominante, Vzão, Vzão, ou heterozigota, como você aprendeu, Vzão, Vzinho. Já uma ervilha verde, ela vai possuir um único genótipo,
que é Vzinho, Vzinho, certo? Perceba que as letras que Mendel utilizou, que são geralmente utilizadas na genética, é a primeira letra da característica recessiva. Então, se você está falando da forma da ervilha lisa ou rugosa, eu estou usando a letra R, que é a primeira letra da palavra rugosa, certo? Então, perceba que o R vem daí, a primeira letra da característica recessiva. Já no caso da forma da cor da ervilha, que pode ser amarela dominante ou verde recessiva, eu vou usar a letra V, que é a primeira letra da característica recessiva, já que o verde é a característica recessiva, certo? Então, muito bem. Então, ele procurou analisar e fazer os cruzamentos dele, analisando duas características ao mesmo tempo. Então, ele analisou a forma da ervilha, como eu disse, e a cor da ervilha, certo? Ele percebeu aí, né, que no primeiro cruzamento ele procurou a pureza de todas elas. Então ele falou o seguinte: eu vou, de acordo com essas duas características, eu vou pegar um indivíduo, certo, puro para as duas características, puro dominante para as duas características e puro recessivo para as duas características. Então, através de uma série de cruzamentos, ele conseguiu selecionar ervilhas amarelas lisas, que são homozigotas dominantes. Então, perceba aqui, ó, essa amarela lisa aqui, ela vai ter qual o genótipo dela? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Certo? Que ela vai ser amarela, que é a característica dominante, né? E vai ser lisa, que é a característica dominante para a forma. E ele vai fazer o cruzamento com um indivíduo homozigoto recessivo, que seria Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Qual o genótipo disso? Seria uma ervilha verde e rugosa, que são as duas características recessivas. Então, quando ele pegou uma ervilha amarela lisa com uma verde rugosa, todas elas homozigotas, só que uma dominante e outra recessiva, no resultado do cruzamento, apareceu o quê? Apareceu o esperado, né? Todas as ervilhas que nasceram do cruzamento de uma ervilha amarela lisa com uma verde rugosa também eram amarelas lisas, certo? Beleza? Eram todas amarelas lisas, porque eram as características dominantes. Então ele percebeu que não interferiu muito a união de duas características nos resultados, né? Ele percebeu que, por exemplo, uma ervilha amarela lisa, ela vai produzir apenas um tipo de gameta, certo? Lembra que quando a gente tinha dois genes, certo? Que os gametas se separam, os fatores se separam na formação dos gametas. Então a gente estava analisando dois genes, ele tem 50% de passar um, 50% de passar outro. Então, no caso da segunda lei de Mendel, os gametas, já que são duas características, eles vão possuir dois genes ao invés de um. Então, por exemplo, o indivíduo que é Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, vai produzir apenas um tipo de gameta, que é a única combinação possível. Ele vai passar um Vzão e um Rzão. Então, o gameta vai ser Vzão, Rzão. Aquele indivíduo que é verde, rugoso, que é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, só tem um tipo de gameta que ele pode passar. Ele vai passar o gameta Vzinho, Rzinho, certo? Que é a única combinação possível. Então, juntando Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho, né, você vai verificar que essa ervilha que nasceu, ela vai ter um genótipo duplo heterozigoto, ou seja, dihíbrido. É por isso que a segunda lei de Mendel é conhecida como dihibridismo, porque você tem duas características híbridas. Então perceba que essa ervilha lisa, amarela, da geração F1 aqui, ela vai ter qual genótipo? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Então perceba aí, esse foi o primeiro cruzamento, certo? Então o que o Mendel fez? Ele fez a mesma coisa que ele fez na primeira lei. Ele pegou esse indivíduo duplo heterozigoto e fez uma autofecundação com ele, certo? Cruzou ele com ele mesmo, vamos colocar, né? Ele pegou a planta lá, a mesma planta, fez uma autofecundação e verificou o que ia nascer, certo? Mas antes da gente fazer o quadro, é muito importante que você saiba fazer como que é a distribuição de gametas. Por exemplo, um indivíduo que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele pode produzir 4 tipos de gametas diferentes, certo? O gameta Vzão, né, o gene Vzão pode se combinar com o Rzão e formar o gameta Vzão, Rzão. Esse mesmo gene Vzão pode se combinar com o gene Rzinho e formar um outro gameta, que é o Vzão, Rzinho,
certo? Da mesma forma que o Vzinho, ele vai poder se combinar também com o Rzão e formar um outro gameta que é Vzinho Rzão. E o gameta, o gene Vzinho, ele pode se combinar com o Rzinho e formar um outro tipo de gameta que é o Vzinho Rzinho. Então perceba que Vzão Vzinho, Rzão Rzinho podem formar 4 tipos de gametas. Ele tem 25% de chance de cada de produzir Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. Isso para os dois indivíduos. Então, ó, fazendo o quadro de Punnett, né, vai ficar um pouquinho maior dessa vez, você vai fazer esse experimento aí, ó. Você vai fazer esse cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos e vamos analisar, e Mendel procurou analisar da mesma forma que ele fez. Fez os cruzamentos e contou os resultados, certo? Depois que ele fez esse cruzamento aí, Mendel ele percebeu que você fazendo o cruzamento e analisando e percebendo que as ervilhas amarelas são dominantes e as lisas são dominantes, certo? A proporção final na geração F2 para a segunda lei de Mendel foi essa daqui, ó. 9 ervilhas amarelas lisas, 3 amarelas rugosas, 3 verdes lisas e 1 verde rugosa. A proporção clássica da segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1. Então esse resultado começou a se repetir quando ele analisava duas características ao mesmo tempo. Foi aí que ele criou a segunda lei de Mendel, que fala o seguinte, que é a segunda lei de Mendel, lei da segregação independente, ou também conhecida como lei do dihibridismo, que ele fala o seguinte, ó, os fatores para as duas ou mais características se separam, distribuindo de forma independente na formação dos gametas, onde eles se combinam ao acaso. O que ele quis dizer com isso, professor? Ele quis dizer que um fator, uma característica, não vai afetar a expressão de outra característica, certo? Que eles são independentes, que a segregação é independente, certo? Muito bem, então é muito importante que você saiba isso daí. Então, para que você possa entender melhor a segunda lei de Mendel, eu vou fazer alguns exercícios, eu preparei alguns exercícios aqui para a gente resolver junto, para você entender como que isso é cobrado no vestibular e para você ver que não é tão difícil, certo? Que você não precisa fazer esse quadro que você viu ali todas as vezes, que você pode calcular essa probabilidade de acordo com a matemática, porque, como o Mendel descobriu, um fator não vai alterar na expressão do outro, tá bom? Então vamos começar a fazer o exercício? Vamos embora! Então, pessoal, para ajudar vocês na resolução de algumas atividades sobre a segunda lei de Mendel, eu separei algumas atividades aqui para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, certo? Então eu sugiro que você primeiro leia a questão, tenta resolver sozinho, para depois, né, verificar se você acertou, tá bom? Então vamos lá, a primeira questão está aí para você, né? Já está disponível, dá uma lida nela, tenta resolver sozinho. Espero que você tenha feito isso, agora vamos resolver juntos. Certo? Fala o seguinte, a segunda lei de Mendel é também chamada de primeira lei da lei da segregação independente. Diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que o indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Então ele pergunta quais são os gametas que esse indivíduo vai produzir. Lembra, né? Nós estamos falando de 4 genes aqui, Bzão e Czinho. Então o gameta ele vai ter metade desse número. Então os gametas eles vão ter sempre metade, né, da combinação genética. Lembra que o indivíduo com 46 cromossomos ele passa 23. Então se você tem 4 genes, você vai passar 2, certo? Então é o seguinte, quais são as possíveis combinações que podem existir aí desse genótipo Bzão, Czão? Você vai verificar que o gene Bzão ele pode se associar ao Czão, formando um genótipo Bzão, certo? Da mesma forma que esse gene Bzão ele pode se associar, ele tem uma chance de se associar com o Czinho, formando, né, um genótipo que é o Bzão, Czinho. Você pode fazer até a mesma coisa com o outro Bzão. Você vai ver que vai ter outro Bzão, outro Czão. Mas quais são os tipos de gametas que ele pode produzir, né? Então a resposta dessa questão é a letra B, que fala que... Desculpa, a resposta dessa questão é a letra C, que fala que os possíveis gametas que podem ser produzidos
é o gameta Bzão, Czão e Bzão, Czinho. São as possíveis combinações aí desse genótipo, né, aplicando a segunda lei de Mendel, tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima atividade agora então, né? Próxima atividade é bem tranquilo também, né? Ele vai perguntar qual é o número de gametas produzidos. Então vamos lá, vamos ler junto. Primeiro eu quero que você tente fazer sozinho, certo? Dá uma lida, vê o que você consegue fazer sozinho. Se você não entender, continua com o vídeo aí. Então vamos lá. Um indivíduo de genótipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, apresenta quantos tipos de gametas diferentes, certo? Então, nessa questão, ele não quer saber quais são os tipos de gametas, igual tinha na questão anterior, ele quer saber quantos tipos de gametas, né? Não se assuste com o número de genes envolvidos aí, né? São 4 pares de genes, ao todo 8 genes, certo? Então, vamos lá. Para você fazer essa questão é muito fácil, né? Basta você identificar, por exemplo, assim, analise separadamente. Azão e Azinho podem produzir quantos gametas? Né? 2. Pode ser o gameta Azão ou o gameta Azinho. Você vai botar aí um 2 embaixo dele, igual eu fiz, certo? Bzão, Bzinho, 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 quer dizer, podem produzir quais tipos de gametas? Como são iguais, então eles só podem produzir um tipo de gameta, que é o Bzinho. Então você coloca um 1zinho embaixo dele aí, certo? Czão, Czinho, podem produzir quantos gametas? 2. O gameta Czão e o gameta Czinho, certo? E o Dzão, Dzinho, professor, podem produzir quantos gametas? 2 também, Dzão e Dzinho. Basta você multiplicar essas probabilidades, meu amigo, separadamente, certo? Que é uma coisa muito importante dentro da genética, principalmente da segunda lei de Mendel. Então, ó, Azão, Azinho, 2 chances. Bzinho, Bzinho, 1 chance. Czão, Czinho, 2 chances. Dzão, Dzinho, 2 chances. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então você tem 8 tipos de gametas que podem ser produzidos com esse genótipo. Simples assim. É só uma questão de matemática simples e básica. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá. A próxima questão já envolve algumas características humanas. Vamos lá analisar isso daí. Ó. Primeiro tenta resolver. Se você tentou resolver, né? Espero que você tenha tentado. Vamos resolver junto agora. Imagine com uma mulher com olhos escuros e visão normal. Então ele deu o genótipo dela aí, ó. Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, certo? Casa-se com um homem de olhos claros e míope. Então o genótipo do cara é qual? Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho, certo? Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Mzão, marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Bem, então ele nem precisava falar, né, que a visão normal e os olhos escuros são dominantes, porque você pode verificar que o genótipo aí já está com letra maiúscula para essas características. Então o que ele quer? Ele quer uma criança com olhos claros, né? Lembra que o olho claro é recessivo, qual é o genótipo de olho claro? Czinho, Czinho, certo? E a visão normal? A visão normal é dominante, certo? Então o filho ele vai ter que ter um Mzão, certo? Então como que a gente faz isso daí, professor? Tem que fazer aquele quadro enorme que você fez lá da segunda lei de Mendel? Não, meu amigo. É só você analisar as probabilidades separadamente. Por exemplo, vamos fazer o quadro de Punnett aí para os olhos claros. Então, né, a mulher Czão, Czinho, você vai fazer um quadro de Punnett, né, entre Czão, Czinho e Czinho, Czinho, certo? Então você vai fazer com Czão, Czinho separando os gametas aqui no quadro de Punnett. Czão de um lado, Czinho do outro. Mesma coisa para o de baixo, né, que você aprendeu, Czinho, Czinho. E professor, e o Mzão, Mzinho? Relaxa, depois você vê. Primeiro vê as características separadamente. Lembra que Mendel falou na segunda lei que uma característica não vai interferir na outra. Então você pode fazer separado e multiplicar as probabilidades, certo? Então você fazendo o quadro de Punnett, você pode verificar que os genótipos possíveis aí, ó, é Czão, Czinho, 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 Czão, Czinho, 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 né? Já que ele quer um indivíduo com olhos claros, qual a chance de ter olho claro? Lembrando que o olho claro é recessivo, então você tem 25 mais 25,
50% de chance de ter olho claro, né? Ou seja, 0,5%, 1 sobre 2, beleza? Muito bem. E agora, professor, para a visão normal é dominante, então você vai fazer o quadro de Punnett para Mzão, Mzinho, 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 certo? Vai separar os gametas, colocando Mzão de um lado e Mzinho do outro, Mzinho em cima, Mzinho embaixo. Você vai fazer o quadro de Punnett, verifica aí, ó. Ah, professor, ele quer visão normal. Para ter visão normal tem que ter um Mzão. Quantos quadrantes aí tem um Mzão? Você vai ver que são 2, né? 25 mais 25, 50%, ou seja, tem 50% de chance também. Então você vai multiplicar 1 sobre 2, que é a chance dele ter olho claro, vezes 1 sobre 2, que é a chance de ter visão normal, né? Multiplicação de fração, multiplica os de cima, multiplica o de baixo, a chance é 1 sobre 4, certo? De nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Resposta da número 3, letra C. Beleza? Você viu? É isso que é a segunda lei de Mendel, meu amigo. Não tem complexidade. É só analisar separadamente as coisas e multiplicar as probabilidades. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Vamos nessa. Vamos lá. De acordo com as leis de Mendel, os indivíduos com genótipo. Vamos analisar aí, ó. Azão, Azinho e Bezão, Bezinho produzem gametas Azão, Bezão, Azinho e Bezinho. Essa daí está errada, porque o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, ele vai produzir gametas com 2 genes, certo? Então lembra que os gametas eles vão ter metade da quantidade de genes do genótipo, certo? Então ela só está errada já aí descaradamente, porque os gametas teriam que ter 2 genes, ao invés de um só, como está representado aí. Certo? Vamos analisar a letra C agora. Olha só, letra C, hein? Fala o seguinte, ó. Azão, Azinho produzem gametas Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Isso é impossível acontecer, né? Então, se você marcou essa, você não entendeu nada. Beleza? Letra D, fala o seguinte, ó. Azão, Azão produzem gameta Azão, Azão. Nada disso. Azão, Azão produz gameta Azão. Lembra que é metade. Letra E. Azão, Azão, Bezão, Bezão produzem 2 tipos de gametas. Vamos ver? Se você for analisar quais são os tipos de gametas que podem ser produzidos por Azão, Azão, Bezão, Bezão, você vai ver que ele vai produzir um tipo de gameta só, que é o gameta Azão, Bezão, que é um tipo só de gameta. A resposta à questão é a letra B, que fala o seguinte, ó, o indivíduo Azão, Azinho, Bezão, Bezão, ele pode produzir 2 tipos de gametas, Azão, Bezão, certo? E Azinho, Bezão. São só esses 2 tipos, essas 2 combinações possíveis de gametas que podem ser produzidos aí por esse tipo de genótipo. Certo? Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima questão e última. Vamos lá. Questão número 5 fala o seguinte, ó. Do cruzamento entre uma planta de ervilha rugosa, verde, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, com a planta lisa amarela, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Tem quais descendentes na geração F1? Esse foi o primeiro cruzamento que Mendel fez aí na segunda lei de Mendel, né? Então ele pegou uma ervilha amarela lisa com uma verde rugosa e fez o cruzamento. Se você ver lá a aula novamente, né, você vai verificar que todas as plantas que nasceram eram dominantes, heterozigotas, né? Eram lisas e amarelas. A resposta à questão é a letra C. Por quê? O cruzamento que vai dar entre Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, será um genótipo Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Você não precisa nem de fazer o quadro, cálculo nenhum para ver isso, né? É a mesma coisa que você fizesse separadamente, como na primeira lei. Então a resposta é a letra C. Então eu espero que essas atividades possam auxiliá-los aí na resolução de algumas atividades sobre a segunda lei de Mendel, que procura assustar um pouco, certo? Mas na verdade é só matemática básica, multiplicação de fração e noções de probabilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre a segunda lei de Mendel. Valeu, pessoal, um grande abraço, até mais.